Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear e hoje o tema é Transformação Linear, parte 1. Antes de entrar nos detalhes matemáticos do que é uma transformação linear, eu quero deixar aqui para vocês esse exemplo que mostra que, na verdade, as transformações lineares, que a gente vai ver que são transformações que levam espaços vetoriais em espaços vetoriais, têm vários usos no mundo real, fora da matemática. Por exemplo, um uso muito comum de transformações lineares é fazer deformações no plano. O plano é um espaço vetorial, a gente já sabe disso, e a gente pode transformar esse plano, deformar esse plano para levar junto com essa transformação uma imagem, por exemplo, e fazer com que ela vire uma outra imagem aqui. Imagine que cada ponto nessa imagem, lógico que a gente sabe que esse ponto que ele mora no R2, ele também pode ser identificado com um vetor que sai aqui da origem e chega no ponto que você escolheu. Então, uma transformação linear vai ser uma função que pega esses vetores e leva em outros vetores do plano. Você pode imaginar que nesse movimento de levar os vetores daqui para cá, ele está carregando a imagem, cada vetor tem uma cor, por exemplo, você está carregando essa imagem daqui para cá, e a imagem resultante dessa transformação, dessa deformação do plano, vai ser uma nova imagem cuja deformação é relativa à transformação linear que foi definida para essa deformação. A gente vai ver essa transformação aqui em um pouco mais de detalhe mais à frente, e a gente vai ver que algumas transformações lineares, na verdade, têm um apelo bem geométrico, como rotações, projeções e coisas desse tipo. Então vamos seguir para a nossa definição. O que é, então, uma transformação linear? Uma transformação linear é uma função que sai de um espaço vetorial e chega em outro espaço vetorial. Então, como função, ela pega um elemento aqui e devolve um único elemento naquele outro espaço vetorial. Então, se você tem o espaço V e o espaço W, eu pego vetores do espaço V e devolvo vetores do espaço W. Porém, para ser transformação linear, eu preciso que essa função cumpra dois pré-requisitos. E esses pré-requisitos são os seguintes. Sempre que você aplicar a transformação linear em um vetor multiplicado por um escalar, o resultado de aplicar a transformação linear nesse escalar vezes o vetor tem que ser exatamente a mesma coisa que aplicar a transformação linear no vetor e multiplicar o resultado pelo seu escalar. Ou seja, multiplicar por um escalar o vetor antes ou depois de aplicar a transformação linear tem que ser a mesma coisa. O segundo pré-requisito para que uma função entre dois espaços vetoriais seja uma transformação linear é que, se você aplicar a transformação linear na soma de dois vetores, o resultado disso tem que ser exatamente igual a aplicar a transformação linear no primeiro vetor e somar com o resultado de aplicar a transformação linear no segundo vetor. Veja que, nos dois casos, no caso 1 e no caso 2, o resultado de aplicar t em algum vetor é um vetor que mora em W. Então aqui, quando eu aplico t no αv, eu tenho um vetor que mora em W. Esse vetor que mora em W tem que ser a mesma coisa que aplicar t na v e depois multiplicar por alfa. No caso aqui, t aplicado na soma de dois vetores vai ser um vetor que mora no espaço W e ele tem que ser igual a t de v mais t de W. Então esses são os dois pré-requisitos para que uma função entre dois espaços vetoriais se chame transformação linear. Se você tem uma transformação linear que vai de um espaço vetorial nele mesmo, essa transformação linear ganha um nome especial, que é operador linear. Tá? Operador porque ele opera sobre um espaço vetorial. Você pode pensar que, no caso, em vez de levar vetores de um espaço em outro, se ele pega vetores em V e retorna vetores em V também, o que vai acontecer é que você pode imaginar que ele está pegando vetores de um espaço e trazendo nele mesmo, ou seja, ele está transformando, operando sobre esse espaço e transformando os vetores lá dentro. Enquanto que, no caso geral, V e W podem ser espaços vetoriais completamente distintos, como todos os espaços vetoriais que a gente viu até agora. Um pode ser uma cópia do Rn, outro pode ser um espaço de polinômios e coisas desse tipo. Então vamos olhar alguns exemplos de transformações lineares e de não transformações lineares, né? De transformações que levam um espaço vetorial em outro e que são ou não transformações lineares. Então, o primeiro exemplo de uma função que é uma transformação linear é uma função que vai do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, que a gente sabe que são espaços vetoriais, E essa função ela pega cada número da reta e leva em
3 vezes esse número da reta. Então, o gráfico dessa função é uma reta também, né? Esse é o gráfico da função que leva x em 3x, e a gente precisa provar que isso aqui é uma transformação linear. Como que a gente faz isso? Vamos usar aquelas duas propriedades que a gente viu, aqueles dois pré-requisitos, e vamos provar isso para qualquer alfa e qualquer x. Então, olha só, o que acontece se eu pegar e aplicar t em um número alfa multiplicado por um vetor x? Veja que alfa e x ambos são números reais, né? Mas nesse caso aqui a gente está dizendo que o alfa é um escalar, porque é o escalar do nosso espaço vetorial, e o x aqui é um vetor de R. Então, o que vai acontecer? T de alfa x é, por definição, 3 vezes o alfa x. Agora, todos esses números são números reais. Então, aqui vale o quê? A propriedade comutativa e associativa da multiplicação de números reais. Então, eu posso mudar a associatividade aqui e comutar esses operandos e chegar em alfa vezes 3x. Ora, 3 vezes x, quem é? É o t de x que está aqui. Então, é o t aplicado no vetor x. E a gente chega à conclusão, então, que t de alfa x é alfa t de x. Se você pegar dois números reais quaisquer, dois vetores nesse espaço, e aplicar t nele, então a gente vai ter que isso é 3 vezes o teu vetor, que é a soma de dois números. Aplica a distributividade da multiplicação em relação à soma dos números reais. A gente sabe que isso é 3x mais 3y, e isso aqui, esse primeiro termo é t de x, e esse segundo termo aqui é o t de y. Então a gente provou a segunda parte, então, que t da soma é a soma dos t's aplicada em cada um dos vetores. Então a gente conclui que t é, de fato, uma transformação linear. Agora vamos olhar uma outra função que vai de R em R. Então, a função que leva x em x ao quadrado, cujo gráfico é uma parábola com um vértice no zero. Primeira propriedade, se eu aplicar t em alfa x, onde alfa é um escalar qualquer e x é um vetor, ou seja, um número de R. Isso aqui é a mesma coisa que alfa x, tudo isso ao quadrado, pela definição da nossa transformação. Isso vai dar alfa ao quadrado vezes x ao quadrado, propriedade aqui da potenciação, da multiplicação de números reais. Isso aqui é a mesma coisa que alfa ao quadrado t de x. E isso aqui é diferente de alfa t de x para qualquer alfa que não seja 0 e 1, obviamente. Então, se você pega como isso tem que valer para qualquer alfa, então não é verdade que a primeira dos pré-requisitos é satisfeito por essa função. Como a função t não satisfaz a primeira dos pré-requisitos, a gente já pode dizer que ela, com certeza, não é uma transformação linear. Então vamos olhar agora essa função, que vai de R2 em R2. O que ela faz em cada vetor é levar um vetor cujas coordenadas são x e y em 2x, 3y, ou seja, multiplica o x por 2, multiplica o y por 3. Esse aqui é o resultado. Antes de verificar se essa função é ou não uma transformação linear, vamos dar uma olhada para ver o que ela faz com os vetores no plano. É lógico que ela age sobre todos os vetores no plano, mas dá uma olhada no que acontece com esses três vetores aqui em particular. Eu peguei primeiro o 1, 0, que é o primeiro vetor da base canônica, e ele vai multiplicar esse cara aqui por 2, a primeira coordenada dele. Então ele vai parar no 2, 0. No caso do 0, 1, o que vai acontecer com ele? Vai ser levado no 0, 3, que é um vetor que está aqui. Então se esse cara que está no y igual a 1, esse cara que está no y igual a 3. Se você pegar um vetor aqui, mais ou menos intermediário entre esses dois, o que vai acontecer com as coordenadas dele? A primeira coordenada vai ser multiplicada por 2 e a segunda vai ser multiplicada por 3. Em particular, se você olhar o resultado dessa transformação linear restrito ao círculo unitário, ou seja, o círculo de raio 1, você vai ver que o resultado de aplicar essa transformação é uma elipse. Tá? Então, a transformação t aplicada ao círculo de raio 1 te dá uma elipse que passa por aqueles pontos que eu havia assinalado antes. Veja que antes é um círculo de raio 1, agora é uma elipse, que tem como eixo menor aqui esse valor do centro, a distância do centro até esse ponto aqui vai ser 2, e a distância do centro até esse ponto aqui vai ser 3. Então vamos verificar se t é de fato uma transformação linear. A primeira propriedade ou o primeiro pré-requisito para ser transformação linear é tirar o escalar para fora da transformação. Então a gente quer saber se t de alfa vezes um vetor é alfa vezes t o vetor. Então o que acontece se você
aplicar alfa vezes um vetor xy qualquer. A propriedade de vetor, de multiplicação de vetor por um escalar, é que alfa vezes x, y vai ser alfa x vezes alfa y. Então o que acontece se eu aplicar t em alfa x, alfa y? Vai ser 2 vezes a primeira coordenada, vírgula, 3 vezes a segunda coordenada, que é o que a gente tem aqui. Agora eu tenho números reais e números reais. Basta aplicar a associatividade e a comutatividade da multiplicação. Isso aqui vai ficar alfa vezes 2x, isso aqui vai ser alfa vezes 3y. Agora eu tenho alfa vezes alguma coisa, alfa vezes outra coisa. Então eu posso tirar esse alfa fora do vetor. Então isso aqui vai ser igual a quem? Alfa vezes o vetor 2x, 3y. Agora quem é 2x, 3y? É t de xy. Então de fato, t aplicado em alfa vezes o vetor xy é alfa vezes t de xy. E a gente precisa verificar a soma também. Então, eu vou aplicar t na soma de dois vetores. Eu peguei um primeiro vetor x1, y1 e um segundo vetor x2, y2. Somando esses dois vetores aqui primeiro, antes de mexer na t, eu vou somar os dois vetores. Então, isso aqui vai ser t de x1 mais x2, vírgula y1 mais y2, que é o vetor resultante de somar os outros dois vetores. Agora, a t vai fazer o quê? Vai aplicar 2 vezes a primeira parte e 3 vezes a segunda parte. Então vai ficar 2 vezes x1 mais x2, 3 vezes y1 mais y2. Agora a gente tem um vetor que tem essas expressões aqui em cada uma das suas coordenadas. Multiplicando 2 por x1 mais x2 e multiplicando 3 por y1 mais y2, a gente tem 2x1 mais 2x2, 3y1 mais 3y2. Agora eu vou separar esse vetor aqui na soma de dois vetores. É lógico que tem mais de uma forma de separar, mas eu vou separar do jeito que eu sei que vai funcionar para provar a propriedade. Então eu vou pegar aqueles que têm índice 1 e vou deixar juntos, e os que têm índice 2 eu vou deixar juntos também. Então vai ficar 2x1, 3y1, que é esse vetor que está aqui, mais 2x2, 3y2, que é esse vetor que está aqui. Então, veja que somando esses dois vetores dá isso aqui. Então, obviamente, as duas coisas são iguais. Agora, quem é esse pedaço que está aqui? Isso aqui é t de x1, y1, que é esse pedaço. E esse cara aqui é t de x2, y2. É só aplicar a definição, né? Voltando. Então, a gente provou que t da soma é a soma dos t's aplicada nos vetores. De fato, essa transformação é uma transformação linear. Então vamos ver agora alguns exemplos mais rápidos de transformações lineares que são importantes, que aparecem em várias ocasiões e que é bom saber que elas são transformações lineares. Então a primeira delas é a projeção no eixo y. Então t de xy é igual a 0y. Então veja que eu peguei um vetor no R2, devolvo um vetor no R2, portanto isso aqui é um operador linear. O que ele faz é o seguinte, ele zera a coordenada, ou seja, ele zera a coordenada x. Então, se você tem um vetor aqui qualquer de coordenada xy, eu transformo a coordenada x em zero. Então, é a mesma coisa que pegar esse vetor e projetar ele ortogonalmente sobre o eixo y. Então, o vetor em azul, o resultado é esse vetor em vermelho que está aqui. Esse é o resultado da operação. E esse cara aqui é uma transformação linear. Analogamente, a gente tem a transformação linear, o operador linear de projeção sobre o eixo x. Veja que eu peguei a mesma coisa aqui, eu peguei o vetor xy, zerei a coordenada y, deixei só a x. Então isso faz com que o vetor seja projetado no eixo x. O que sobra é só a componente x do vetor. Outra transformação linear interessante também é a reflexão em relação ao eixo x. Por que é reflexão? Porque aqui o eixo x funciona como um espelho. Se você pegar um vetor, o que você faz é desenhar qual que seria o reflexo dele em relação ao eixo horizontal. Como que a gente faz para encontrar essa transformação linear, a expressão dela? Essa aqui, para refletir em relação ao eixo x, é simples. Basta mudar o sinal da coordenada y. Se o y é positivo, ele vai estar aqui em cima e vai passar a ser negativo e vai estar aqui embaixo. Se o y é negativo, ele vai ficar positivo e vai passar a estar aqui em cima. Então, mudar o sinal do y reflete esse vetor em relação ao eixo x. Agora um exemplo fugindo um pouco do Rn, do R2 no caso, eu vou pegar uma transformação linear que vai do conjunto dos polinômios de grau até n
no conjunto dos polinômios de grau até n-1. Veja que os polinômios de grau até n formam um espaço vetorial. E o conjunto dos polinômios de grau até n-1 também formam um espaço vetorial. Eles são distintos, lógico, porque esse aqui contém esse aqui, engloba esse, né? Porque eu tenho aqui todos os polinômios de grau n também, além dos polinômios de grau n-1 e menor. Então, esse espaço vetorial aqui é maior do que esse, em termos de conjunto. E essa minha transformação, essa minha função, pega polinômios nesse espaço e devolve quem? A derivada desse polinômio. Então, se eu pensar que um polinômio aqui é um vetor, o vetor resultante de aplicar t é o polinômio derivado. Então, um exemplo está aqui, se eu pegar, por exemplo, um polinômio, que é aqui no caso de grau 3, seria uma coisa aqui de grau 3, pelo número de curvas, se você derivar, ele vai virar uma coisa de grau 2, que é algo que está aqui. Isso aqui é uma transformação linear. Por que a derivada é uma transformação linear? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de um produto de uma função por um número é a mesma coisa que derivar a função e depois multiplicar por aquele número. Um outro exemplo de transformação linear seria o seguinte. Imagine que você tem um espaço vetorial V qualquer e você fixa um lambda nos números reais, um lambda qualquer também. E você define a seguinte transformação linear. T de V é igual a lambda V, ou seja, a transformação é a função que multiplica V por um número lambda fixo. Isso aqui tem a função de fazer uma escala nos seus vetores, ou seja, ela estica os vetores ou contrai os vetores, né, possivelmente. Se o lambda for negativo, ele inverte o lado também. Então, a visualização geométrica dessa transformação linear é como se ela estivesse esticando o teu espaço vetorial. Isso aqui é uma transformação linear? É simples de ver, basta verificar as duas propriedades. Você vai ver aqui, se você colocar um alfa, ele comuta com esse lambda, então é simples tirar ele do t, e no caso da soma, basta ver que usar a distributividade da multiplicação. Outro exemplo interessante é o seguinte, imagine que você tem agora uma transformação do Rn no Rn, pode ter dimensão qualquer aqui, esse n pode ser qualquer número natural. E você vai pegar e vai fixar um vetor w qualquer que não seja o vetor nulo. Então eu vou pegar aqui um vetor w qualquer, esse carinha aqui. Fixo ele no meu espaço vetorial. A minha transformação t, que vai de Rn em Rn, vai ser quem? Vai ser a transformação linear que pega um vetor v, que você passa para t, e projeta ortogonalmente sobre w. Então é a projeção ortogonal sobre um vetor qualquer. Antes a gente tinha feito a projeção ortogonal sobre os eixos, aqui sobre o eixo y e aqui sobre o eixo x. Então agora eu estou fazendo uma projeção ortogonal sobre um vetor qualquer. Então eu pego aqui uma reta dada por esse w, né, que é definida por esse w, passando pela origem, e eu projeto o meu vetor sobre essa reta, e isso me devolve um outro vetor. Isso aqui também é uma transformação linear. Outra transformação linear parecida com essa anterior, que pode ser definida através da transformação linear anterior, é a reflexão em relação a um vetor qualquer, ou uma reta qualquer que passa pela origem. Então, se eu fixar o w, eu vou ter uma reta, que é dada por esse vetor w, e eu vou definir a seguinte transformação linear, de Rn em Rn. T de V vai ser duas vezes a projeção sobre W, menos o próprio vetor. Olha só o que vai acontecer se eu fizer essa conta. Então pega um vetor V qualquer. Se eu projetar ele sobre W, ele vai cair aqui, nesse vetor que está aqui no meio. Veja que ele faz 90 graus aqui, ele é ortogonal ao vetor W. Se eu pegar esse cara aqui e dobrar esse valor, eu vou chegar aqui nessa ponta. Esse menos V é esse vetor, só que com sentido trocado. Se eu colocar ele aqui nessa ponta e voltar, eu vou cair aqui. Veja que isso aqui são os lados de um paralelogramo. Os lados são paralelos, então esse cara aqui é paralelo a esse vetor aqui que não está desenhado é paralelo a esse, e esse cara aqui é a diagonal. Então o que eu estou fazendo, na verdade, é computando a partir desse vetor aqui e dessa diagonal, eu estou computando esse lado, ou seja, eu estou fazendo a reflexão do vetor V em relação a W. Outra transformação linear de apelo geométrico bem forte é a transformação linear que rotaciona vetores no plano. Então, imagine que eu fixei um ângulo qualquer aqui, tá? Aqui dado em radianos, de entre 0 e 2π. E eu vou definir a minha função, a minha transformação t de R2 em R2 da seguinte forma. T de xy vai ser x cosseno de θ menos y seno de θ, x seno de θ mais y cosseno de θ.
essa transformação de R2 em R2, ela tem como resultado a rotação de um vetor qualquer. Então, dado um vetor XY, ela rotaciona esse vetor por um ângulo θ. A gente vai ver por que a transformação linear é dada dessa forma um pouquinho mais adiante. Vamos ver 3 propriedades que são características de qualquer transformação linear. Não importa qual transformação ela seja, nem de qual espaço vetorial para qual espaço vetorial ela vai. Basta que ela seja uma transformação linear para que ela satisfaça essas 3 propriedades aqui dadas pelo teorema. Então, o que vai acontecer? Se T vai de V em W, é uma transformação linear, a primeira coisa é que T leva a origem de V na origem de W. Então, T de 0 é sempre 0. Não importa se isso for uma transformação linear, isso é sempre válido. A segunda coisa é que T de menos um vetor é igual a menos T do vetor. Ou seja, aplicar T no inverso aditivo de um vetor é a mesma coisa que aplicar T no vetor e depois calcular o inverso aditivo. Isso vale para qualquer V no espaço de saída V. E a terceira propriedade é que se você tem uma combinação de linear de vetores e você aplica T nessa combinação de linear de vetores, é a mesma coisa que aplicar T individualmente em cada um dos vetores, multiplicar pelos seus coeficientes e depois somar. Então vamos provar essas 3 propriedades. A primeira propriedade ela é muito simples, porque se você tem T aplicado na origem do espaço vetorial V, isso aqui é a mesma coisa que T aplicado em 0, onde 0 é um escalar, um número real, vezes o vetor nulo de V. Então isso aqui é a mesma coisa que esse cara. Agora, como qualquer escalar sai da transformação linear multiplicando, isso aqui vai ser 0 vezes esse vetor t de 0v. Não importa quem seja esse vetor. Esse vetor aqui vai estar multiplicado por 0. Agora, 0 vezes um vetor qualquer é o vetor nulo. No caso, como esse vetor t de 0 de v vai estar em w, então isso aqui é 0 vezes um vetor que está em w, que é a origem do w. Então, t de 0 é 0. No segundo caso, basta multiplicar, basta ver que o menos v é menos 1 vezes v. Então, menos 1 é um escalar que sai da transformação linear e inverte o sinal do resultado. Então, t de menos v é menos t de v. E no terceiro caso, aqui basta usar a definição de transformação linear para verificar que isso é verdade. Então, como você tem aqui uma combinação de n elementos, basta pegar do segundo até o enésimo e usar que isso é um vetor só, e né, porque é uma soma de vetores, é um vetor, separar desse primeiro termo aqui. Então, a propriedade da transformação linear é que ela separa a soma de 2 vetores. Então, esse primeiro termo aqui vai ficar separado. Então, t de α1v1 vai ser t de α2v2 até αnvn. Agora, o que eu posso fazer, tendo esse termo separado, é tirar o α1 aqui de dentro. Então, eu vou usar a outra propriedade de transformação linear, que é tirar esse alfa aqui de dentro e ficar com α1t1. Agora, eu fico com esse termo aqui. Eu vou fazer de novo o mesmo raciocínio para esse termo. Eu vou separar o α2v2, t de α2v2, do t do resto dos operadores que estão ali dentro, dos operandos que estão ali dentro. Então, mesma coisa. O próximo passo é tirar o α2. Se eu repetir esses passos até o último termo, eu vou ficar com α1t de v1 até αnt de vn, que é a propriedade que a gente tinha enunciado. Um exemplo de onde essas propriedades nos ajudam é, por exemplo, provar que essa transformação não é uma transformação linear. Então, imagine que você tem números a e b fixos, reais, que não são nulos, não podem ser nulos. Se eles forem 0, aí a transformação linear é a transformação aqui seria identidade, então, e é uma transformação linear. Então, se você pegar A ou B não nulos, o que vai acontecer? Isso aqui nunca vai ser uma transformação linear, porque t de 0 vai ser AB. E se o A ou o B forem não nulos, então isso não vai ser o vetor nulo, o que contraria a primeira propriedade. Então, isso aqui não pode ser uma transformação linear. É isso, pessoal. Até a próxima aula.